Vida Vivida de hoje vai conversar com um jornalista que tem a difícil tarefa de criticar o jornal no qual trabalha. Estou falando do ombudsman Bernardo Eisenberg, do jornal A Folha de São Paulo. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui hoje. E ele está aqui para bater um papo com a gente, responder as perguntas da galera ligada na telinha. Mas antes, fique atento que vamos apurar a vida do jornalista Bernardo Eisenberg. Corintiano desde pequeno, Bernardo Eisenberg nasceu em São Paulo no dia 21 de janeiro de 1959. O futuro do hoje escritor e jornalista começou a ser traçado na infância, em família. Bernardo se formou em comunicação social pela Fundação Casper Libero, na década de 80. Passou por vários veículos com diferentes estilos. Publicou 4 romances: Variações Goldman, Efeito Suspensório, Goldstein e Camargo e Carreiras Cortadas. Mas reconhece, suas melhores obras são, sem dúvida, As Filhas Ana e Paula. Bernardo ingressou na Folha de São Paulo como redator da primeira página. E lá passou por vários setores. Quem diria que esse cabeludo do início dos anos 80 ocuparia hoje o respeitável cargo de ombudsman da Folha de São Paulo, um dos mais importantes jornais do país. Bernardo, ombudsman é uma palavra sueca, que quer dizer aquele que representa. Agora, no seu caso, quem você representa? O leitor ou os donos do jornal? O ombudsman foi criado nos jornais do mundo inteiro e na Folha em especial para ser um advogado do leitor. Então ele recebe as queixas, reclamações, sugestões, comentários que o leitor envia para ele trabalha isso, manda para a redação e cobra da redação um retorno para o leitor, ou seja, ele representa o leitor, ele não representa a redação perante o leitor. Agora, qual é a diferença, então, do ombudsman para o painel de cartas, por exemplo, que a Folha, inclusive, tem e publica diariamente? No painel, que a gente chama ali de painel do leitor, é um espaço para que o leitor expresse as suas opiniões, comentários, em geral, sobre assuntos os mais variados que estão em pauta no noticiário. Não é necessariamente para queixas, reclamações ou críticas ao jornal. O ombudsman não. O ombudsman, ele especificamente recebe as críticas sobre aquilo que está publicado no jornal, sobre eventuais erros que possam estar no jornal, ou comentários que o leitor interpreta como inadequados. Então são funções diferentes, embora os dois sejam canais de participação dos leitores dentro do jornal. Para você, a figura de um ombudsman dentro de um jornal, ela é indispensável? Eu não diria que ela seja indispensável, tanto que existem inúmeros jornais que não têm ombudsman, infelizmente. Pois é, dos 4 principais jornais do Brasil, só a Folha tem. Só a Folha. Na verdade, existem 2 ombudsmans de imprensa no Brasil, de imprensa escrita. Impressa, mídia que impressa. É a Folha de São Paulo e um do jornal O Povo, do Ceará. E existe também na TV PUC de Belo Horizonte uma experiência também de ombudsman muito recente, de 3, 4 meses. É muito pouco. Mas não é um fenômeno só brasileiro, não. Isso no mundo inteiro é assim. Mesmo nos Estados Unidos, onde você tem alguma coisa em torno de 1.800 jornais diários, você tem só 40 ombudsmans. Pois é. Quando a Folha te fez essa proposta, o que você sentiu? Você teve um pouco de receio em aceitar? Como é que foi isso? Como é que você encarou esse convite para ser um ombudsman? Primeiro, eu achei muito honroso esse convite, porque é um cargo importante dentro do jornal. Ele tem realmente uma participação intensa, diária, né, interna, e é de muita responsabilidade. Então, eu achei uma honra esse convite e gostei de ter sido convidado. Depois, eu, pensando um pouco, até antes de dar uma resposta definitiva, encarei como um desafio mesmo, como uma coisa que eu nunca fiz profissionalmente, que é criticar permanentemente, no fundo, o trabalho dos próprios colegas, né? É uma coisa delicada e que exige muita atenção e muitos cuidados e uma sensibilidade muito grande para poder tratar dos assuntos de forma que seja produtiva e não necessariamente ofensiva. Então encarei como um desafio mesmo. Para mim é uma coisa nova, ainda é uma coisa
a cada dia exigindo uma postura específica, né? Porque cada jornal é um produto diferente do dia anterior. Então eu encarei como, por um lado, uma honra e um desafio. Bernardo, vamos aqui para a telinha que tem uma perguntinha para você. Okay. Quais são os erros mais comuns que os jornalistas cometem? E aí? São geralmente erros de serviço. Significa horários de algumas atividades, alguns eventos, informações específicas sobre endereços. Esses são os erros que mais aparecem. Mas aparecem também erros de gramática. E para o ombudsman, o que mais aparece, na verdade, são enfoques editoriais, ou seja, pessoas que reclamam de que o jornal está sendo muito partidário desse ou daquele lado, está deixando de abordar algum aspecto que deveria estar, na opinião dessas pessoas, presente na reportagem. Então, o jornal como um todo é a parte mais de serviço, gramática, erros de português, imprecisões de cálculos, contas. O ombudsman, especificamente, é mais esse aspecto de conteúdo mesmo. Você veio substituir a Renata Lopretti, que já estava há algum tempo, já tinha estabelecido um elo com os leitores da Folha. Foi difícil para você, a princípio, conquistar a confiança desses leitores? Foi. Eu acho que é difícil dizer se eu já confiei. Eu acho que ainda não. 6 meses, apesar de representarem 180 edições, o que é bastante. É bastante. Né, porque é um jornal diário. Mesmo assim, eu acho que os leitores se acostumaram com um determinado estilo, uma determinada forma de abordar os problemas do jornal ao longo de 3 anos, que foi o período que a Renata ficou. E é normal que estranhe, é normal, de certa maneira, que eu também busque o meu caminho um pouco diferenciado do caminho que ela vinha seguindo. Lógico. E acho que, aos poucos, essa confiança vai se estabelecendo. Você já notou alguma mudança no jornal em função das suas críticas, dos seus comentários? Você acha que alguma coisa você já conseguiu modificar? É difícil dizer, porque o jornal, ele, quando você, como ombudsman, aponta um determinado erro, não só no meu caso, mas dos anteriores, ele acaba corrigindo, mas depois de algum tempo, por uma série de razões de produção interna ao jornal, esses erros podem voltar a se repetir, porque a pressão de confecção do jornal em cima dos repórteres, dos editores, pelo horário de fechamento, a concorrência é muito grande. Então, nem sempre uma correção que se é feita num determinado dia, durante uma semana, por exemplo, ela deixa de se refletir em erros depois, um mês depois. Os erros vão e voltam dentro do jornal. Eu acho que houve, sim, algumas mudanças específicas em alguns aspectos. Por exemplo, eu insisti muito nos últimos meses, aí, mais recentemente, na importância de se ouvir o que a gente chama internamente de outro lado da notícia. Uma pessoa, um protagonista de um determinado evento que é acusado ou denunciado por alguma falcatrua, por exemplo, o jornal tem como regra ouvi-lo para colocar a versão dele, né? Muitas vezes isso não acontece por erro do jornal, por dificuldades ou até por falta de tempo também. Que é um grande problema, né? A gente não pode esquecer a correria do fechamento. Exatamente, quer dizer, é uma pressão industrial muito forte. Não é que o jornalista não queira fazer aquilo ou que ele esqueça de fazer aquilo, ou que ele não seja competente. Às vezes não dá tempo. Às vezes uma informação chega às 7h30 da noite, o jornal fecha às 8 da noite, tem que colocar aquilo, porque a notícia é importante. É verdade. Agora, é função do ombudsman no dia seguinte estar cobrando tudo isso. Com certeza. Bernardo, a gente vai dar uma paradinha, mas não saia daí que o Vida Vivida volta já já com muito mais. O Vida Vivida está de volta, hoje entrevistando o jornalista Bernardo Eisenberg. Bernardo, vamos direto para a telinha. A sua esposa também é jornalista da Folha. Ela já foi analisada publicamente por você? Como é que é isso, Bernardo? Delicada essa situação, hein? É delicada, mas nem tanto, porque as críticas que eu faço, que eu escrevo diariamente, além da coluna dominical, elas não nomeiam, ou seja, não existe a menção do nome da pessoa que escreveu a reportagem. Eu sempre procuro tratar de forma impessoal, distanciada, profissional, técnica, vamos dizer, entende? Então, por mais que seja uma pessoa, ou minha mulher, ou um amigo, ou colega de anos, etc., que tenha feito a reportagem, eu ignoro aquilo, pego o texto mesmo, né, deixo a assinatura de lado
e trabalho como qualquer outra matéria. Agora, você já teve algum problema com algum jornalista da Folha, nesse caso, que tenha levado a sua crítica para o lado pessoal? Não, até agora não. Tive algumas polêmicas, divergências, isso está estabelecido como parte desse processo todo, e é até importante que aconteça mesmo, divergências. Nem sempre a redação tem acordo total com aquilo que o ombudsman fala, e vice-versa, mas isso não do ponto de vista pessoal. Até agora não teve nenhum problema desse ponto de vista. Acho difícil que venha a ter, porque a Folha tem já 12 anos de ombudsman como parte da estrutura do jornal, então existe um hábito já estabelecido dentro da redação de que aquilo faz parte do trabalho de autorreflexão, de autocrítica, e deve ser encarado dessa forma, né? O que é preciso para ser um ombudsman? Primeira coisa a dizer é que não é preciso ser necessariamente jornalista. Eu acho que existem alguns traços até psicológicos mesmo, que são importantes de você ter. Primeiro, é você ter uma certa capacidade de lidar com a crítica do ponto de vista, como eu estava dizendo antes, distanciado, técnico, sem ser excessivamente irônico, por exemplo, porque a ironia muitas vezes pode soar como uma ofensa, né, indireta. Você precisa ter um cuidado psicológico no atendimento aos leitores muito grande, porque às vezes os leitores eles estão furiosos com o jornal, muitas vezes, então entram em contato com você ou por telefone ou por e-mail e muito indignados, e você precisa saber tratar aquilo com a devida, né, com a devida atenção que merece de fato. Pode acontecer dos jornalistas eventualmente também ficarem às vezes irritados com uma determinada crítica. Você precisa saber domar, digamos, tudo isso. São traços psicológicos importantes para o ombudsman. Além disso, ter uma razoável formação em áreas diferenciadas. Porque como o jornal é um jornal que cobre vários assuntos, desde cultura até política internacional, economia, política nacional, etc. Você precisa ter um mínimo de conhecimento dessas áreas para realmente poder captar os problemas. Porque muitas vezes o próprio leitor comum não capta determinadas questões que uma pessoa que conhece um pouco mais aquilo capta com facilidade até. Agora, vamos falar um pouquinho da sua rotina. Como é que é seu dia a dia? Quantos jornais você lê, por exemplo, por dia? Como é que é isso? Olha, eu tenho que começar a ler o jornal e começo, de fato, em torno das 7 horas da manhã, a Folha de São Paulo. Eu tenho que ler meticulosamente. Então, isso leva, em média, em torno de 3,5 a 4 horas por dia de leitura só da Folha de São Paulo. Só da Folha. Porque tem que ser uma leitura atenta, tem que ser uma leitura tensa. Você está lendo não como um leitor apenas para se informar, mas para criticar aquilo que está escrito. Então, você tem que estar com o olhar voltado para isso. Então, é uma leitura muito demorada, que vai até as pequenas notinhas, né, passando por editoriais, tudo isso. Depois eu dou uma lida bastante detalhada, mas não tanto, do que seriam, digamos, os principais jornais, os outros 3, 4 principais jornais do país. Você tem o Globo, você tem o Estado de São Paulo, você tem o Jornal do Brasil. Dependendo do assunto do dia, de como estiver o noticiário, eu também dou uma olhada também muito detalhada nos jornais econômicos, né? Gazeta Mercantil, O Valor, ou até nos jornais que se voltam mais para cobertura de cidades, como a gente chama, questões de cotidiano. Então aí você tem, por exemplo, em São Paulo, tem o Diário Popular, tem o Agora. Por que nesses grandes acontecimentos, como por exemplo, você acabou de citar o sequestro, por que é tão grande as divergências entre um jornal e outro? E muitas vezes incluindo questões importantes, fatos de relevância. Por que acontece isso? Bom, existem divergências de 2 tipos. Uma divergência de concepção... Mas no caso eu digo contradições, por exemplo... Informações que não batem, informações importantes muitas vezes. Por que isso? Isso acontece porque em casos assim, o número de informações é muito grande. É enorme. Quer dizer, desde o tempo que levou para a polícia chegar na casa da pessoa, por exemplo, até quem estava na porta. São detalhes que a televisão, por exemplo, mostra visualmente, né? Então você vê aquilo, você não precisa descrever aquilo. Você se ocupa de alguns fatos mais relevantes e importantes na narração. O jornal não, porque você tem a foto, evidentemente, mas
você não tem uma imagem em movimento no jornal, então aquilo tem que ser dado pelo texto. Como são muitas informações em eventos desse tipo, é natural que uma porcentagem delas não bata entre um jornal e o outro, porque as fontes são diferentes, as fontes não que sejam mal intencionadas, mas às vezes têm informações diferentes também, divergentes, e o jornalista é obrigado a confiar naquela fonte. Por outro lado, existe uma tradição, pelo menos no caso da Folha de São Paulo, de fazer a correção dos seus erros de forma muito transparente, na edição seguinte, ou no máximo algumas depois. Isso é importante, dá uma segurança também para o leitor em relação à credibilidade do jornal. Lógico. Ok, vou te interromper. O Vida Vivida vai dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta para o último bloco do Vida Vivida, hoje batendo um papo com o jornalista Bernardo Eisenberg. Bernardo, telinha. Bernardo, qual foi a sua crítica de maior repercussão? A crítica de maior repercussão foi uma coluna que eu fiz num domingo, comentando uma entrevista que foi dada ao jornal pelo Yasser Arafat, o líder palestino. Eu achei que a entrevista, tal como foi publicada, ela estava muito parcial. Ela estava com uma tendência do tipo assim, levantar a bola para ele marcar o gol. E não era muito questionadora em relação ao que ele mesmo falava. Essa crítica teve uma ampla repercussão, o jornalista, autor da matéria, discordou dela, replicou, houve uma polêmica, muitas cartas inclusive saíram no painel do leitor do jornal sobre isso, e durou quase que um mês. Rendeu? Rendeu quase que um mês, porque teve uma tréplica, enfim, houve de fato uma discussão. Achei que foi muito bom, porque o que eu estava levantando ali, independia de quem era o personagem que estava sendo entrevistado, era uma questão de técnica de entrevista, de como se deve fazer uma boa entrevista, né? Se contrapor às vezes ao que o entrevistador está falando, para que aquilo possa render, possa de fato trazer alguma novidade e não ser apenas uma espécie de palanque para aquilo que o entrevistador quer falar. Queira falar. Com certeza. Esse foi até agora o que rendeu mais em termos de polêmica. Então vamos lá que tem mais uma telinha aqui para você. Bernardo, o seu trabalho é criticar. Como é que você se sente quando você é criticado? E aí, Bernardo? Bom, desde que a crítica seja consistente, com argumentos e não leviana, eu acho que é válido e é bom. Então quando recebo uma crítica, seja no meu trabalho como jornalista ou às vezes como escritor, eu me sinto bem, porque quando você é criticado de maneira correta, digamos assim, não que te elogie, mas que seja de maneira sustentada por quem está criticando, é muito bom. Você sente que aquilo que você fez tem vida, existe, e as pessoas de alguma forma levam a sério, vamos dizer assim, mesmo que não gostem, mesmo que sejam contra ou discordem de algum ponto. Então, quando isso acontece, eu acho bom, eu procuro obviamente retrucar, procuro argumentar, mas acho que a crítica é essencial, é parte da nossa vida de maneira geral. Só tem a acrescentar. Claro, ajuda a rever as coisas, a refletir. É para isso que serve. Eu escrevo diariamente, depois que eu leio os jornais, eu escrevo uma crítica que é distribuída para toda a redação. Todos os dias, no início da tarde. Crítica essa que está disponível na internet, no site do Ombudsman, exatamente. Certo? Você entrando no site da Folha de São Paulo, tem um botão Ombudsman, e ali você pode ler diariamente, no começo da tarde, essa crítica. Pois é, vamos inclusive lembrar o site para quem quiser entrar, quem quiser acessar. É o www.folha.com.br. E ali tem um botão Ombudsman, que é fácil entrar. Ok, mais uma telinha aqui para você. Bernardo, desde pequeno você gostava de escrever. Quais os autores te influenciaram? Bom, eu tive algumas influências, é difícil falar, sempre essa pergunta é complicada. É verdade. Mas se eu fosse citar um autor que me influenciou mais, ou dois autores, eu vou ter que citar dois autores estrangeiros. Não tem problema. Que são Marcel Proust, francês, e um escritor austríaco chamado Thomas Bernhard. São dois autores que eu considero extremamente criativos e
diferenciados em relação a tudo que eu, pelo menos, conheço de literatura. Agora, evidentemente, isso são dois casos. Você, quando gosta de ler, você lê muito e várias coisas, às vezes, sem você perceber, te influenciam. Pois é. Vamos sair um pouquinho agora do assunto Ombudsman, do Bernardo Ombudsman, vamos entrar no Bernardo escritor. Você é autor de 4 livros, né? Inclusive, eles estão aqui. O último, Variações Goldman. Você explorou temas como doença, traição, ciúmes, né? Amizades desfeitas. Agora, o que a gente pode esperar desse seu 5º romance, A Gaiola de Faraday? O que vem por aí, Bernardo? Bom, é um livro que enfoca, resumidamente, um esfacelamento de uma família. É um esfacelamento que parte do homem dessa família, do pai, e se dissemina pelos demais membros dessa família, a mulher, os filhos. E não que ele seja um livro triste, não é isso, mas ele trata justamente dessa dificuldade atual de você manter, diante de tantas pressões, tantas dificuldades econômicas e pressões de comportamento, etc., de você manter um núcleo, no caso, a família, de maneira constante e que se conserve, né? Ele trata disso. A Gaiola de Faraday é uma figura, uma espécie de metáfora que eu utilizo, que é explicada ao longo do livro. Agora vem cá, Bernardo. Terminado o seu contrato na Folha, ou melhor, cumprido o seu mandato, você tem um mandato de 3 anos, o que você pretende fazer? Voltar para a redação? Olha, eu espero que seja de 3 anos, porque na verdade o mandato funciona assim, ele é 1 ano, renovável 2 vezes. Você tem 2 renovações. Se tiver acordo das 2 partes. Então, espero que... Eu estou gostando desse trabalho, está sendo muito bom para mim pessoalmente, profissionalmente, e espero que isso aconteça de fato por 3 anos. Agora, depois, é um salto no escuro, porque não existe nenhuma previsão. Eu tenho, pelas regras do funcionamento, o regulamento do Ombudsman na Folha, eu tenho uma estabilidade depois de 6 meses de deixar a função. Na redação? Na redação. Agora, o cargo exatamente que eu vou ocupar, eu também não sei. Como a minha antecessora também não sabia até o momento de deixar a função. É verdade. Tem mais uma telinha aqui pra gente. Na sua opinião, quais os requisitos para se tornar um bom jornalista? Um bom jornalista, você precisa, acima de tudo, ter muita curiosidade, em primeiro lugar, ou seja, gostar de ser jornalista. Gostar de lidar com a realidade diretamente. Você precisa ter uma capacidade de observação grande. Tudo isso não é exclusivo do jornalista, mas é indispensável para o jornalista. Uma capacidade de criticar, ou seja, analisar e ver os fatos, os eventos de maneira crítica para não ser utilizado eventualmente numa determinada reportagem por pessoas que têm alguns interesses ou façam algum lobby. E precisa também ter capacidade de síntese muito grande, seja no texto, seja ainda mais para a televisão. E juntando tudo isso, você consegue ser um bom jornalista. É o básico, assim. Ok, Bernardo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Passou rápido, né? Nem percebi. É verdade. Pois é, gente. Esse foi o Vida Vivida de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Bernardo. Foi um prazer receber você aqui hoje. Eu gostaria também de agradecer o pessoal que participou da telinha e você aí de casa, que acabou de conferir essa entrevista com o Ombudsman da Folha de São Paulo, Bernardo Eisenberg. Para mandar sugestões para o programa, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadecomc.edu. E não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo Vida Vivida. Até lá!